Olá, minha amiga, meu amigo. Estamos iniciando nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje uma convidada muito especial, Jussara Caparelli. Ela é diretora de marketing da Outsize Business Creativity, Rede e Branding Marketing Digital Marketing, líder de Indoor Marketing para organizações. Possui especialização em neurociência e psicologia aplicada. É graduada em comunicação social e administração de empresas com ênfase em marketing. Tudo bem, Jussara? Tudo bem, Roberto. Um prazer enorme estar aqui com você hoje. Bacana, Jussara. Jussara, aqui é um programa que estimula o empreendedorismo, né? Certo. A gente, você sabe, tem uma trajetória maravilhosa, que a gente vai falar um pouco sobre ela mais à frente, mas queria saber como tudo começou, né? As tuas inspirações iniciais para a tua carreira depois. Certo. Bom, eu desde criança sempre fui muito imaginativa, né? Sempre tive o desenho como um forte aliado nas minhas atividades e também a leitura e a escrita. Então não foi muito difícil de reconhecer lá no início, aí eu estou falando aí nos meus 14, 15 anos, quando eu entrei para uma agência de fato para estar trabalhando. Eu digo sempre que eu tive uma grande aliada, que foi a minha própria mãe, como mentora logo no início, que já identificou esses pontos fortes e me trouxe, né, me cerceou nessa carreira para eu estar aderindo a uma agência com bastante assertividade. Bacana. Então, eu digo o seguinte, que quando eu entrei logo nesse início como uma desenhista publicitária, lógico que eu tive que ser delineada um pouco mais, porque o meu desenho era muito mais artístico, inclusive. Então, eu fui fazendo esse refilamento, esse aprofundamento e tudo mais. E na escrita, quando eu ingressei no Sebrae, na época, né, na parte de editoração, porque devido à escrita e à leitura, eu sempre tive muita facilidade em fazer revisão ortográfica, tratamento redacional. Fiz muita revisão dos livros do Sebrae, então eu acredito que esses dois pontos foram muito aliados para isso. E é interessante porque você opta por uma faculdade, uma universidade, uma idade de transição importante para o jovem, né? Verdade. E tem normalmente uma dificuldade grande. Você não teve tanto essa dificuldade? De jeito nenhum. Quando eu entrei para a faculdade de comunicação social, eu já sabia exatamente o que eu queria e o mais importante que isso, eu já havia experimentado a profissão. Então foi muito importante esse momento para mim. Bacana. E você atua numa área assim que eu acho fantástica, que é a comunicação estratégica, né? Que Sim. é uma área importante para as empresas, tudo. Como que você se aproximou dessa área? Justamente por causa disso, né? Desde aquela época, com a comunicação, afinal de contas, comunicação é tudo, né? Sem dúvida. Nós comunicamos para dentro da empresa, com todos os colaboradores. Através dessa comunicação mais assertiva, você tem colaboradores mais engajados, né? E você consegue reter melhor esse cliente, esse colaborador, e para fora, fazendo uma comunicação mais assertiva dos seus produtos, sua proposição de valor de marca, de mercado. Então, a comunicação é estratégica mesmo, fundamentalmente estratégica, para que a gente faça esse trabalho com o cliente. E é curioso como as empresas se preocupam muito com a comunicação externa, esquece do endomarketing, né? Verdade. Fala um pouco, está mudando a mentalidade do brasileiro nesse aspecto? Acredito que sim. O endomarketing está muito mais forte, afinal de contas, nós sabemos hoje que você leva o dobro de receita para fazer a aquisição de novos clientes, de novos colaboradores, sendo que você pode muito mais reter o seu colaborador interno ou mudar de área, um colaborador que não está numa área em que ele se desenvolve melhor, né? Então, a gente faz isso fortalecendo essa comunicação e, lógico, fazendo com que o colaborador se sinta mais engajado. Desculpa explorar um pouquinho sua parte, mas Sim. eu acho tão importante. Às vezes a pessoa fala assim, vou contratar uma recepcionista, uma telefonista. Qualquer pessoa fica boa, não precisa muito treinar muito, não. Uhum. Que erro, né? Porque são as primeiras pessoas que o cliente, o fornecedor tem contato, né? Sim. E é fundamental elas entenderem a empresa, ter vestir a camisa da empresa, não é verdade? E aí a gente ajuda bastante nisso. Lógico, não perdendo de vista o público externo, né? O importante dizer é que quando a gente faz um trabalho externo, então aí nós estamos fazendo o quê?
trabalhando mais e melhor para que a gente gere receita para a empresa. Sem dúvida. E através dessa receita que é gerada, se trabalha mais dentro da empresa. Então, o que fazer também para que eles trabalhem mais e melhor? Então, esses dois polos, esses dois núcleos, a gente trabalha bastante. Bacana. Aí você, num dado momento, resolveu fundar sua própria empresa. Como é que foi essa ideia, essa concepção, todo esse desenvolvimento? Certo. Bom, a Outsize Business Creativity, ela começou como uma house de uma indústria metalúrgica japonesa, né? E então lá nós atendíamos todas as demandas, todos os itens que eram precisos para que ela crescesse. No momento em que nós determinamos em não só atender as demandas, e sim fazer um trabalho mais assertivo em termos estratégicos, aí essa empresa cresceu. Então, nós estamos falando aí não só de itens pontuais, como criação de site, como criação de embalagem, como criação, sei lá, de alguma mecânica de incentivo para o próprio colaborador, mas um trabalho mesmo voltado para diagnosticar a empresa e saber quais são as demandas que ela precisa atender, porque muito mais do que saber o que a empresa quer passar, é entender o que necessita lá fora, o que se necessita lá fora, e fazer esse investimento, esse aporte para a empresa, né? Então, eu digo que a partir desse momento foi que surgiu a Outsize, porque aí nós tivemos aí várias outras empresas querendo esse tipo de trabalho, né? Então, nós abrimos para outras empresas, para outros segmentos, para outros setores. Então, nós temos uma visão muito mais pluralista do mercado, muito mais multissetorial e podemos trazer essa expertise para a empresa de uma forma muito mais ampla. Bacana. Você, na verdade, a tua empresa ela nasceu já vinculada, né? No caso assim, a essa empresa, você falou qual empresa? A montadora? No início era uma empresa japonesa, sim, certo? Mas aí depois nós fizemos a abertura da empresa para novos clientes. Tá. Eu estou te perguntando isso porque quando a gente monta uma empresa, quando a nossa própria empresa, sim, sempre tem aqueles desafios importantes iniciais, sim, porque aí você passa a gerenciar vários setores, é verdade, RH, compras, verdade, vendas, tudo. Como é que foi para você isso? Eu acho que é sempre um desafio. Empreender é um desafio, no Brasil muito mais, né? O que a gente precisa estar pensando sempre é aproximar-se bastante do cliente, aproximar-se bastante dos seus próprios colaboradores, porque até então eu estava acostumada a trabalhar com colaboradores de outras empresas, então aí a partir do momento que você abre uma empresa, você tem seus próprios colaboradores, né? Então essa aproximação é um desafio, porque você passa a entender a empresa como um processo e estabelecer vínculos é importante. Verdade. Fala um pouquinho dos serviços efetivamente que a tua empresa presta hoje. Tá. Portfólio. Bom, nós temos duas formas de trabalhar hoje. A primeira é ser um departamento de marketing direto naquela empresa que não possui um departamento de marketing. Então, eu estou falando de pequenas empresas. Aquela empresa que está atravessando um momento de acertar melhor e de forma mais efetiva na empresa, nos seus clientes. Então, ela tem bons produtos e aí ela agora precisa de uma comunicação mais direcionada, né? Então, nesse ponto, nós fazemos um trabalho bem mais voltado de forma uniforme e a gente pode estar fazendo isso aí de uma forma mais definitiva, mais enfática. E tem uma outra forma de trabalhar, que são trabalhos mais pontuais. Então, uma empresa me contrata exclusivamente para fazer um site, para fazer uma peça de ação promocional, uma feira, um evento, né? Então, dessas duas formas, eu acho que eu trabalho bem. Bacana. Você comentou que existem empresas, obviamente, que têm o seu marketing interno, né? Sim. Tem prós e contras ter o marketing interno e prós e contras para ter o marketing externo. Uhum. Me diga os prós de ter o marketing externo. Eu acho que o grande diferencial é a gente trazer essa bagagem toda do mundo lá fora para a empresa. Então, quando uma empresa constitui o seu marketing interno, ela possui lá pessoas que desenvolvem produtos, desenvolvem
toda uma metodologia de trabalho, mas ela não está muito lá fora buscando essas novidades para estar inserindo na empresa. E esse é o meu diferencial. Como eu trabalho em empresas de vários segmentos e setores, eu tenho como linkar uma coisa aqui, uma coisa ali, para estar trazendo isso. Então, é numa forma de, por exemplo, fazer uma extensão de canal de distribuição, ou, de repente, numa forma diferente de fazer uma embalagem, ou realmente efetivando um pouco mais essa proposição de valor da empresa, ou mesmo na questão das mídias sociais e marketing digital, né? Por quê? Porque nós temos uma visão mais generalista. Então, Bacana. acho que isso é importante. Essa visão generalista, a pluralidade, fantástico, acho que é um diferencial importantíssimo da sua empresa. Mais algum diferencial que você gostaria de citar da sua empresa? Olha, eu digo o seguinte, que apesar de nós termos essa situação mais generalista, nós focamos em estar no cliente como sendo nosso cliente. Bacana. Tá? Então, nós fazemos, por exemplo, um diagnóstico de chão de fábrica. Eu jamais trabalho numa empresa, por exemplo, sem conhecer exatamente com quem eu estou trabalhando, quais são as pessoas que estão ali comigo. Então, no caso do Endomarketing, a gente faz um diagnóstico para ver o clima organizacional, quais são as mecânicas de fato que são sustentáveis ali. Não adianta simplesmente eu ter ali num currículo uma situação fechada. O trabalho tem que ser personalizado, porque cada empresa é uma empresa, então depende da realidade que ela está vivendo no momento. Sem dúvida. É a questão de ser uma empresa familiar ou não, porque tem essa estrutura, né, organizacional da empresa, ela é fundamental para você compreender e poder vender a empresa. Exato, né? E a gente tem que passar por tudo isso, né? Por exemplo, no caso de uma empresa familiar, como você está me dizendo, nós muitas vezes temos que preparar essas pessoas que estão resistências vindo. naturais, né? São. Muitas vezes a gente tem que preparar esses profissionais que estão vindo, que podem ser futuros sucessores, por exemplo, filhos desses diretores que estão vindo, né? Então, é uma situação que a gente tem que estar lidando de uma forma mais natural e convencional para que eles possam fazer um bom trabalho. Então, e num mundo de uma velocidade de informação tão grande como temos hoje, os fundadores, eles não estão nessa pegada, digamos assim, né? É verdade. Eles têm a sua dificuldade de entender hoje como funciona esse mundo globalizado, né? Sim. E isso também deve ser um desafio importante. É bastante importante. E a gente faz esse trabalho de formiguinha no cliente, então muitas vezes nós temos aí reuniões muito fortes para essa situação. Eu acho incrível, eu acho bacana esse trabalho que a gente faz por causa disso, porque a gente cresce junto com a empresa que está crescendo, né? A gente não fica ali isolado na nossa agência, como muitas agências ficam, fazendo trabalhos pontuais. Então, eu acho que é importante para o desenvolvimento da própria agência e para o desenvolvimento do cliente. Bacana. Você tem um perfil do seu cliente ou não? Eu atendo pequenas e médias empresas. A minha efetividade é maior em indústrias, mas tenho também clientes na área de comunicação, em outras agências, por exemplo, eu faço bastante trabalhos com outras agências. Então, assim, é mais essa questão voltada para o cliente que não possui realmente um departamento de marketing e que queira crescer, e trabalhos pontuais que venham a ser utilizados por eles quando existe esse departamento. Bacana. Jussara, eu vejo que todas as empresas precisam de você, na minha opinião, né? Certo. Mas tem algum momento da empresa que começa a acender a luz amarela, digamos assim. É verdade. Né? Que momento é esse que você avalia? Olha, é quando ele não está olhando de dentro para fora, né? Ou de cima para baixo, porque esse é um trabalho que a gente faz. A partir do momento que não existe a retenção de pessoal, um alto índice de turnover, de índice de absenteísmo, então o que acontece? A empresa começa a crescer, o gestor passa a perder a identidade com seus colaboradores, então ele já não chama aquela pessoa pelo nome, então a gente faz esse trabalho de estreitamento de relação
da parte de cima com a parte de baixo, porque tudo acontece ali embaixo, né, no chão de fábrica, por exemplo, ou na parte operacional. Então, esse estreitamento é importante ser feito. E na questão de ele realmente saber o que o cliente quer, o que ele está precisando e buscar produtos e serviços que vão de encontro a isso. Eu acho que é esse o fundamental. Bacana. Eu conheci um industrial, uma indústria de médio para grande porte, que ele tinha tão assim um conhecimento de tudo na fábrica dele, tão próximo, que ele falou assim, olha, pode abrir a gaveta daquele operador, eu sei tudo que tem lá dentro. Então, eu acho que essa ligação com o chão de fábrica, para o industrial é fundamental, né? É muito importante. Né? É muito importante. E digo mais, é toda a cadeia. Sim. Né? Não adianta ficar ali só entre gerente Sim. e colaborador, ou encarregado e colaborador, né? Toda essa cadeia, eles têm um alto grau de pertencimento e quando eles entendem esse pertencimento na empresa, eles entendem o seu propósito, o propósito da empresa e aí eles trabalham mais e melhor. Bacana. Assim, de uma maneira bastante genérica, resultados obtidos da tua agência, fala alguma coisa sobre isso. Tá. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente que ele estava para descontinuar um produto, tá? Era um produto que não vendia. E aí nós fizemos um estudo dentro desse cliente e percebemos que aquele produto, por exemplo, era ótimo para a região de Nordeste. E ele estava querendo vender isso no Sul, essencialmente. E o que acontece? Acontece que quando a gente elabora esse trabalho de fazer essa pesquisa dentro da empresa e parte para esse desenvolvimento junto com o cliente, a gente obtém maiores resultados. Então, por exemplo, esse cliente teve um crescimento de 37,4% ao ano. Né? Isso é muito importante. Então, é só a comunicação que estava mal direcionada. Um outro aspecto muito importante é, por exemplo, a embalagem desse produto. Ela era muito mais sóbria, porque nós estávamos querendo atingir, na época, né, antes da minha entrada, o Sul. Então, foi feito um trabalho de acordo com as características do Nordeste e ele foi super aceito. Então, a empresa que não atendia o Nordeste, hoje 40%, se não me engano 60% do faturamento dela vem do Nordeste. Entendeu? Ela não tinha atentado para isso. E um outro ponto que nós trabalhamos é como então ter os seus representantes lá no Nordeste. Então, nós fizemos todas as feiras e eventos na região, né? E fizemos essa captação de representadas, de representantes, de forma bem assertiva, de forma bem pontual, e houve crescimento. Muito bacana. Você, além da sua empresa, você fornece conteúdo, produz conteúdo para outras empresas, é isso? Sim, é verdade. A produção de conteúdo, lembra que lá atrás eu falei, né? É um trabalho muito importante. Hoje a comunicação quer dizer tudo e isso é uma coisa que está muito em mim. Então, além da produção de conteúdo, aí eu estou falando em temas de marketing, de endomarketing, de branding, de inovação, além desse todo o conteúdo que eu faço para a agência e também para o cliente, porque, por exemplo, eu tenho uma indústria cosmética como cliente, que eu faço trabalhos de produção de conteúdo pontuais para as redes sociais dela. Então, além disso, eu também desenvolvo conteúdo para meio mensagem, para administradores.com, para Fiesp e outras mídias, né? Bacana. Você tem um projeto que é a tua paixão, né? É verdade. Fala um pouquinho sobre o For the Brave. O For the Brave é um evento que eu elaborei a partir dessa nova jornada minha, pessoal. Então, imagina aí que eu estou falando de 20 anos de experiência em empresas, em agências, e eu pensei, por que não levar conhecimento, conteúdo e linkar todas essas pessoas que eu conheço, da IBM, da Meio Mensagem, da W Macan e de todas essas empresas que eu tenho contato, por essa vivência toda, trazer em forma de conteúdo, em forma de aprendizado para a pequena e média empresa. Então, eu criei o For the Brave, né, em parceria com a agência Outsize, com o meu sócio Fábio Henrique Auli. E esse For the Brave aconteceu dia 20 de julho, né, deste ano,
teve um sucesso muito grande. Então, nós tivemos lá 12 palestrantes. Bacana. E tivemos 2 painéis, várias empresas aplaudiram de pé e agora nós estamos trazendo isso de forma semestral, agora para 2020. Então, o Ford Brave é um evento que traz soluções inovadoras e tecnológicas para pequena e média empresa. Quer dizer, já vai ter outra edição, né? Já vai ter, nós estamos programando aí para março e agosto do ano que vem. Que bacana. Bom, vamos ficar na expectativa de divulgar aqui em Guarulhos para a gente, né, ter acesso às não, informações. sim, com certeza. Legal. Me fala um pouquinho, se tem algum outro projeto que você esteja envolvida? Sim, eu estou agora começando um trabalho de um livro, né? Uma editora bacana. me solicitou a edição de um livro de endomarketing, até por esse processo todo que eu faço. E esse livro de endomarketing não vai ser muito restrito apenas em endomarketing, mas a comunicação de forma geral, porque a comunicação tem mudado, né? Hoje nós estamos falando aí que o Brasil é o segundo país mais conectado nas redes sociais, né? Então isso é importante ser enfatizado, inclusive para o colaborador, porque o colaborador ele pode ser um grande incentivador da marca lá fora e fazer com que essa marca seja uma empregadora, né? Então, esse livro está para ser lançado também junto com o evento em março. Realmente, toda essa experiência, essa vivência que você teve, tem que materializar realmente, né? Porque não pode se perder, né? Sim. É um negócio importante você ter como, né, divulgar isso em faculdades, tudo, que é um aprendizado muito grande. É verdade. O evento que eu fiz foi, inclusive, na FECAP, uma das faculdades que eu fiz. Que bacana. Eu acho que é importante dizer isso, né? Nunca parar de estudar. Eu fiz a primeira faculdade de comunicação social lá atrás, mas aos 40 anos voltei para a faculdade. Poxa, porque eu senti necessidade realmente em trazer uma nova bagagem, uma nova mentalidade, além, lógico, de novos conhecimentos, né? Então, é muito importante Sem isso. dúvida. Você sabe que me fez lembrar uma situação, essa questão de você saber como divulgar, como vender, tudo. Há um tempo atrás, Guarulhos, falava Guarulhos, né? Então as pessoas achavam, muitas pessoas inclusive acham no interior, que Guarulhos é um bairro de São Paulo, uma extensão de São Paulo. Então a gente começou a divulgar as entidades empresariais na cidade, Sim. inclusive para os gestores públicos, chamar Cidade de Guarulhos. Sim. Né? Então, você vê, é um detalhe, mas é muito importante isso, né? E essa visão, você vê, quem está dentro da gestão não enxerga essa situação muitas vezes. Correto. E quem está fora começa a observar essas coisas, né? Verdade. E é importante dizer que a primeira empresa, quando eu digo que fui house, foi aqui de Guarulhos, porque Guarulhos, na verdade, é um importante polo industrial do Brasil. Sem dúvida. Do Brasil, eu não estou falando do estado de São Paulo, né? Então, nós temos aí várias indústrias, várias empresas de serviços, todas aqui. E é 1.400.000 habitantes, né? É muita gente. Então, eu vejo que essa autoestima, essa vontade do guarulhense realmente ter orgulho da cidade que tem, eu vejo como fundamental. E tinha essa situação no passado que estava mal resolvida, né? No interior, você perguntava, olha, eu moro em Guarulhos. Ah, aquele bairro de São Paulo. Não. Então, é uma cidade, uma belíssima cidade, uma grande cidade. Bom, Jussara, você tem uma vida absolutamente ativa e intensa, né? Tem horas, assim, momentos para lazer com a família, descansar? Ah, sim, claro. O que você gosta de fazer? Olha, no momento eu curto bastante fazer caminhada, né? A leitura que eu sempre ponho em prática, eu acho que a gente não pode deixar isso nunca de lado. E hoje tem as redes sociais para nos trazer bastante conteúdo. Estou escrevendo livro, isso é nas minhas horas vagas, né? Eu acho que basicamente isso. Bacana. Jussara, esse programa ele tem como grande objetivo disseminar essa cultura empreendedora, né? Em todas as áreas, a gente busca todos os segmentos para realmente criar esse caldo empreendedor tão necessário para o nosso país. Só que muitos jovens, que esse é um nosso tão em público, muito que a gente fofoca, tem um medo do fracasso, um medo de que as coisas não vão dar certo e tal. O que você deixaria de uma mensagem para essas pessoas? Tá. Eu acho que, em primeiro lugar, é buscar mentores. Então, ao longo da minha jornada de trabalho, eu tive muitos mentores. Lá no início, a minha mãe, óbvio que chega um determinado ponto em que você precisa ter mentores mais especializados e, com isso, você traz um grau de assertividade muito grande. E quando eu falo mentores, incluo até sócios com outras especialidades.
Então, se você, por exemplo, é mais voltado para a parte financeira, tenha um sócio que não seja para esse lado, para que some, né? Uma outra situação que eu acho muito importante é não ter medo de arriscar. Arriscou, você precisa, se você tiver que cair, caia, mas caia rápido. Caia e levante. Eu acho que isso é muito importante. Todos nós caímos, todos nós erramos. Empreendedor é isso, é erro e acerto. Mas a gente precisa realmente levantar rápido, agir rápido, reprojetar, né? E insistir naquele sonho que a gente acredita. E a última situação que eu digo é você trabalhar com MVP, que é Minimum Viable Product. Isso em administração de empresas significa você ofertar produtos e serviços de forma viável, mas que você não gaste tanto. Por quê? Porque isso também serve para a construção de uma empresa. Por quê? Porque você vai precisar validar essa empresa. E quando você valida, aí você vai poder, depois disso, deu certo mesmo, aí você injeta mais dinheiro nessa situação. O que acontece muitas vezes é que o empresariado coloca todas as suas fichas naquilo, né? Então, quando precisa reprojetar ou alinhar ou fazer uma pequena mudança, aí o respiro já não existe e aí ele quebra. Bacana. Jussara, foi um prazer tê-la com a gente, gostei bastante da sua entrevista. Muito grato por você estar com a gente. Tá prazer bom? É meu, Roberto. Bacana. Muito prazer. Valeu. E é isso, meu amigo, minha amiga, Jussara Caparelli, hoje trouxe a sua história, né, inspiradora, a sua história que realmente nos traz essa vontade de querer empreender, mas com todas essas, né, nuances, essas cautelas que são fundamentais para que teu sonho realmente se concretize e não se torne um pesadelo. Obrigado por sua audiência e até a nova oportunidade. Obrigada.